Olá, pessoal do Boteco, bem-vindos a mais um Drops da Ju, direto da Áustria, ainda entre uma corrida e outra, depois de uma prova em que o Max Verstappen ganhou de uma maneira tão contundente que muita gente está perguntando se o campeonato já era, se o campeonato já acabou. Mas muita calma nessa hora que eu vou explicar tudinho. Como sempre, essas perguntas que vão aparecer aqui são perguntas que foram feitas lá no meu Instagram, lá no MyF1Life. Então, se vocês quiserem participar da próxima, eu sempre coloco uma caixinha ali de perguntas depois da corrida e vocês podem mandar e eu respondo aqui. Olá pessoal e bem-vindos a mais um Ju Responde, agora para falar sobre o GP da Estíria. Como vocês podem ver, eu ainda estou morrendo de calor aqui na Áustria, na Estíria, e no próximo final de semana tem uma previsão de, não vou falar de chuva, mas de uma frente fria. Isso pode fazer com que as corridas sejam sim diferentes. Essa era uma das dúvidas de vocês, depois dessa vitória bastante dominante do Max Verstappen, mas a pergunta que mais se repetiu de longe não foi sobre Verstappen, sobre Hamilton, sobre o campeonato, mas sim, todo mundo quer saber o que aconteceu com o Daniel Ricciardo. O Felipe, Vinícius, Eduardo, Guilherme, Daniel, Thaís, Matheus, o Jânio, a Sabrina, a Amanda, e eu selecionei a pergunta do Iago, perguntando se tem alguém procurando o sapo que está enterrado na garagem do Ricardo. Devolvam o meu homem, diz o Iago, e a Letícia complementou, se perguntou se foi o Cyril Abiteboul que enterrou o sapo do Ricardo. Vamos lá. O que está acontecendo com o Ricardo? Ele tem mais dificuldade do que o Norris de entender qual é o limite da McLaren em uma volta lançada. O que o Ricardo fala é que ele sente que se ele entrasse na curva com mais velocidade do que ele está entrando, ele sai da pista. Acontece que ele vê na telemetria que o Norris consegue fazer isso e ele não está entendendo como que ele consegue carregar tanta velocidade nas curvas quanto o Norris está conseguindo fazer. O Andrea Seidel explicou que o carro da McLaren ele foi ficando cada vez mais tinhoso, vamos dizer assim, tem um comportamento bastante específico e o Ricardo precisa pegar a mão desse carro em classificação para andar mais próximo do Norris. E no Red Bull Ring isso faz uma diferença muito grande, porque são poucas curvas, é um circuito mais curto, então os carros geralmente estão mais próximos uns dos outros. Então, se tem uma diferença dentro da equipe em termos de classificação, no grid ela fica muito grande. Então, a gente viu o Norris largando em terceiro e o Daniel Ricciardo em 13º. Pois bem, na corrida ele conseguiu ganhar 4 posições na primeira volta e estava em nono com o pneu médio, ficando na frente do trenzinho. Que isso é a história de na frente do trenzinho? Isso é muito importante no Red Bull Ring. Como você tem 3 zonas de DRS, se na corrida você fica no trânsito, você vai ficar usando o DRS o tempo inteiro, o cara que está na sua frente também vai ter, o cara que está atrás de você também vai ter, ninguém passa ninguém, você destrói seus pneus e a sua corrida acaba. Quando ele estava em nono, ele tinha a possibilidade de fazer o que o Sainz fez, que foi andar com pista livre, ou seja, fora do trenzinho, com o pneu médio, ganhar várias posições e o Sainz acabou terminando na 6ª colocação. Acontece que ele teve aquele problema de motor, voltou para 13º, né, perdeu potência por algumas voltas, e aí ele entrou no trenzinho e acabou indo atrás do último piloto que ele tinha que ir atrás, que era o Kimi Raikkonen, o único que estava com pneu duro, então era o cara que teria um ritmo consistente e que demoraria para parar. Ali a corrida do Daniel Ricciardo foi pro lixo e não tinha muito o que ele pudesse fazer. Me perguntaram também sobre o Norris, vou falar rapidinho se ele teve problema no carro, porque o Pérez e o Bottas passaram ele. Não, né? A McLaren não tem ritmo para andar com os dois, não era a briga dele ali. Falando em trenzinho, isso nos leva à segunda pergunta que mais se repetiu sobre o Russell. O Rondi, a Julia, o Jonathan, o Thiago, o Giovanni, a Thaís, o Jonas, muita gente perguntando se ele pode repetir o desempenho e pedindo para eu explicar, o Fábio pediu para eu explicar melhor o que aconteceu com ele, a falha que ele teve no carro. Bom, é um sistema na válvula do motor, é um sistema pneumático, alimentado, claro, por ar comprimido. Eles viram que estava vazando e quando se vaza você vê que tem uma perda de pressão ali e é preciso preencher esse ar comprimido nesse sistema. Foi feito isso, continuou vazando, eles tiveram que parar o carro. O que isso causa, né? As válvulas começam a bater nos pistões
e aí o motor vai acabar estourando, né? O que acontece, na verdade, é que o motor tem um sistema de segurança, vamos dizer assim, e ele acaba desligando antes de quebrar, mas não tinha o que a Williams pudesse fazer nesse caso. E se ele pode repetir? Sim, essa história do trenzinho é uma história que ajuda um carro como a Williams. Então, o George Russell é um cara que se classifica muito bem, então ele usa o fato do circuito de Red Bull Ring e aproximar os carros para ele fazer a diferença, e aí ele entrando no trenzinho do DRS, ele consegue até andar num ritmo melhor do que a Williams normalmente andaria. Então, sim, há uma boa chance para o George Russell na próxima corrida. A Lígia, o Gabriel, o Gilmar, o Rodrigo, o Luan, a Júlia, o João, o Mário e o Valdinari. Eu selecionei a pergunta de outra Júlia. Será que a Mercedes já jogou a toalha nessa temporada? Ficou muito essa impressão, porque o Toto Wolff depois veio a público dizer que a gente não está atualizando o carro desse ano e tal. Essa foi uma decisão tomada ainda no ano passado. No ano passado, eles começaram super bem o ano, decidiram parar o carro do ano passado cedo para focar no carro de 2021, que ele só tinha aquelas mudanças de assoalho, de difusor, aquelas questões sobre no pneu, né, que tem a ver com o pneu Pirelli. E eles acabaram surpreendidos, porque eles perderam muito mais do que os outros. Eles sabiam que os outros iam perder, mas eles acabaram perdendo muito mais. Isso é uma coisa que você só descobre na pista, né? Porque você só tem acesso aos seus dados. Mas em janeiro, por que eles fizeram isso? Porque o desenvolvimento do carro de 2022 só poderia começar em janeiro desse ano, o desenvolvimento de túnel de vento. Então eles pensaram, a gente desenvolve o carro de 2021 até dezembro de 2020 e a partir de janeiro de 2021 a gente já foca totalmente em 22. Pode ser que isso signifique que a Mercedes vai perder o campeonato desse ano? Pode ser, mas a ideia deles é olhar the bigger picture, né? olhar para o todo e pensar em mais anos a gente vai ganhar o campeonato fazendo isso. A Red Bull tem uma outra avaliação, eles têm uma outra situação também, eles acham que é possível trazer algumas peças pontuais para o carro desse ano. Eles não estão desenvolvendo somente o carro desse ano, obviamente, eles estão já muito focados no carro do ano que vem, mas eles acreditam que eles conseguem equilibrar uma coisa com outra e não acabar com o desenvolvimento do carro do ano que vem ou desistir do próximo carro, que vai ser importante para 2023, 2024 e tal, e forçar esse campeonato. Isso é uma coisa que a gente só vai entender mais para frente, quem tomou a decisão certa, mas o que a Mercedes está tentando fazer é, com o acerto do carro e adaptando esse carro para cada pista, tirando o melhor possível desse equipamento para cada pista. Então existe um esforço de engenharia muito grande para fazer esse carro andar mais. E eles acreditam que vai vir algumas pistas aí que eles vão ser melhores do que a Red Bull, e a ideia é maximizar o resultado nessas pistas e ver o que dá no final do campeonato. O Cláudio, o João, o Guilherme, o Felipe, o João, outro João, perguntando se a Red Bull tinha que ter parado o Checo Pérez antes, mas a pergunta que eu selecionei foi se a Red Bull entregou o terceiro lugar para a Mercedes na troca do Checo. Bom, é óbvio que a troca do Checo, aquela primeira troca ali, ela foi mais lenta, mas a volta de entrada e de saída do box dele também foram mais lentas do que as voltas do Bottas. Ele perdeu 5 segundos no total para o Bottas, então não foi só a parada. Então teve também o Checo e a parada, né? Nunca é uma coisa só na Fórmula 1. E depois perguntaram se ele poderia ter parado antes para a segunda parada. Sim, se você olha os tempos de volta dele, dá o indicativo de que sim, eles poderiam ter parado ele umas 2 voltas antes e poderia ter sido melhor para a corrida dele, dado mais chance dele conseguir passar o Valtteri Bottas no final. O Bruto, o Luiz, o André, o Deda e a Mari perguntando por que a Ferrari se deu melhor na Estíria do que na França. Bom, são pistas bem diferentes e condições climáticas bem diferentes. Eles ainda falaram que não conseguem resolver o problema que eles tiveram de graining
na França. Para quem não entendeu o problema da França, eu sugiro voltar para o vídeo do GP da França que eu explico direitinho o que foi. A diferença para a Áustria é que, ao invés de forçar os pneus dianteiros, Red Bull Ring é mais sobre os pneus traseiros, mas principalmente uma condição de pista, de clima muito diferente, estava muito calor, e aí a Ferrari não tem o mesmo problema de graining que eles tiveram na semana passada. Nossa, até falei semana passada, o tempo na Fórmula 1 cada dia parece que demora umas 36 horas, não parece que foi semana passada. E sobre a corrida dos dois pilotos, eu falo no raio-x da corrida no meu blog, no julianeserrazoli.com.br, eu vou explicar melhor por lá. Partindo para a próxima, a Karen, deixa eu ver aqui, a Karen, o Edu, Matheus, Arthur, Newton, Miguel perguntando, e o Luan, que foi a pergunta que eu selecionei, o fato de os pneus do próximo final de semana serem mais macios pode ser outra dor de cabeça para a Mercedes? Sim e não. Então, no próximo final de semana a gente vai ter C3, C4 e C5. No GP da Estíria foram C2, C3 e C4. C2 foi aquele pneu com que o Max abriu a maior vantagem. Então, esse pneu não vai ser usado na próxima corrida. O C3 foi o pneu com que o Hamilton conseguiu ficar razoavelmente um pouco mais perto. Esse vai ser o duro da semana que vem. Então, o pneu de corrida da semana que vem. Por outro lado, vai ter o C5, e a gente, toda vez que a gente viu o C5 em Baku, em Mônaco, a gente viu a Mercedes sofrendo muito mais do que a Red Bull. Então, por um lado sim, por um lado não. Perguntaram se vai ser 2 paradas, com certeza. Como eu disse, tem a expectativa de uma frente fria entrando a partir da 4ª ou da 5ª aqui nessa região. Então, se as temperaturas estiverem mais baixas, dá para fazer com C4 e C3 a corrida. Eu só espero que não seja uma situação em que as equipes prefiram fazer C3 e C4 cuidando muito do ritmo, administrando muito o ritmo, que daí é aquela corrida em banho-maria, até que alguém decide fazer uma parada e mudar as coisas. Prefiro que não seja assim, prefiro que seja uma corrida mais movimentada, mas aí depende muito do clima e a interação entre o clima e os pneus. O que eu quero dizer, finalizando, é que não quer dizer porque a gente vai ter C5, C4 e C3, não quer dizer que a gente vai ter 2 corridas necessariamente. Partindo para a pergunta aqui do Edu, são as 2 curiosidades finais, perguntando por que o Hamilton larga com a mão em cima do volante. Realmente, Edu, ele é o único piloto que ele larga assim, né? Mão direita aqui e a mão esquerda em cima. O que acontece é que atrás do volante você tem as borboletas de troca de marcha e aqui a embreagem. O que ele está segurando aqui é a embreagem. Então, o que o Hamilton desenvolveu foi uma técnica para ele sentir melhor o ponto da embreagem segurando aqui o volante. Ele é o único piloto que faz isso e é simplesmente uma questão de sensibilidade. Uma outra boa observação foi do Bruno, perguntou por que Mattia Binotto estava assistindo a corrida na garagem e não no pitwall. Isso começou a ser feito, Bruno, no GP do Azerbaijão. O que aconteceu foi que a Ferrari deu uma mexida ali no seu comando, chegou mais um cara na chefia da estratégia e o que o Binotto preferiu é ficar no box e deixar no pitwall as pessoas que cuidam da administração da corrida em si. Então são os caras de estratégia, engenheiro de pista que fala diretamente com o piloto, o Sporting Director, né, o cara que sabe de todas as regras, que está falando com o Michael Masi. Então essas pessoas que cuidam da administração da corrida em si, eles ficam no pitwall e o Mattia Binotto, que cuida da administração da equipe no total, no global, ele fica nos boxes. Inclusive é curioso, né? A Ferrari tem 7 vagas no pitwall, várias equipes têm 7, se não me engano a Aston Martin tem 8 e algumas têm 6, e a Mercedes trabalha com só 4 vagas no pitwall. Os engenheiros de pista não ficam no pitwall, são só os chefes dos chefes que ficam no pitwall, mas o grande chefão, o Toto Wolff, não gosta de ficar. Diz ele que os chefes só ficam no pitwall por uma questão de ego, só para aparecer na TV,
porque ali eles não estão fazendo muita coisa. É isso que o Toto Wolff diz. Com certeza vai ter mais gente no paddock que não acredita, que não segue na mesma linha. Bom, semana que vem eu volto depois do GP da Áustria. Não confundi nenhuma vez, achei que ia confundir Estíria com Áustria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.